Quando falamos sobre o sofrimento psíquico de mulheres, especialmente a partir das dimensões de gênero, raça, orientação sexual e outros marcadores, é importante entender que não estamos tratando de algo individual ou isolado. Esse sofrimento é produzido em contextos sociais específicos, atravessados por relações históricas de poder que definem quem pode ocupar determinados espaços e sob quais condições essa permanência acontece. Espaços como ambiente de trabalho, universidades, partidos, autarquias e movimentos sociais muitas vezes funcionam como cenário onde essas violências se manifestam, moldando as experiências e possibilidades de atuação das mulheridades. Quando a gente fala em violência política de gênero e raça, é importante começar pelo que a própria legislação brasileira reconhece como tal. A Lei 14.192 de 2021 define essa violência como toda ação, conduta ou omissão que tenha como objetivo impedir, dificultar ou restringir os direitos políticos das mulheres. Isso inclui não só as agressões físicas ou ameaças diretas, mas também as práticas que desqualificam, constrangem, humilham ou tentam afastar as mulheridades dos espaços de poder e decisão. Ou seja, a lei ela amplia o olhar e nos ajuda a entender que a violência política de gênero e raça não é apenas o ataque explícito, ela também está nas formas mais sutis de exclusão. Questionar constantemente a competência de uma mulheridade, interromper suas falas, ignorar suas contribuições, se apropriar de suas ideias ou exigir que ela prove o tempo todo que merece estar ali, tudo isso pode ser entendido como parte de um conjunto de violências que operam para limitar a sua participação e a sua atuação no campo profissional, institucional e legislativo. Quando nós adicionamos a dimensão racial, essa análise ela se torna ainda mais profunda. Mulheres negras, por exemplo, não enfrentam apenas barreiras de gênero, mas também o racismo estrutural que intensifica processos de deslegitimação e exclusão. Eu gostaria de trazer uma reflexão que foi construída a partir do relatório final do projeto Entre Nós Candidatas, que é um projeto de acolhimento psicossocial de mulheres expostas à violência política de gênero e raça, do qual eu participei, tanto no acolhimento quanto na escrita. O relatório, ele nos convida a olhar para o cenário brasileiro de uma forma muito mais ampla, apontando que quando a gente observa quem está nos espaços de decisão no Brasil, percebemos que eles não refletem a diversidade real da população. E isso não acontece por acaso. Se a gente parar para pensar junto, quem são as pessoas que historicamente tiveram acesso a recursos, educação, redes de apoio e legitimidade para ocupar esses espaços? E quem, ao contrário, teve esses caminhos constantemente dificultados? O relatório indica que fatores como raça, orientação sexual, condição econômica, gênero e entre outros marcadores sociais atravessam essas trajetórias e moldam as oportunidades disponíveis. Isso significa que a desigualdade ela não começa quando a mulher chega ao espaço de poder. Ela já vem sendo construída muito antes e continua operando mesmo depois que ela consegue acessar. Conforme o relatório, a violência política de gênero e raça trata-se de uma manifestação de relações de dominação, opressão, em espaços amplos de decisão que possuem um impacto político-social. Ter a voz constantemente silenciada, barrada, subrepresentada, serve ao propósito de diminuir o impacto de direcionamento e ação dessas mulheridades, o que ocorre de forma a barrar sua mobilidade social, sua liberdade, sua possibilidade de acesso a direitos básicos, para além de respaldar na própria constituição da subjetividade delas. Então, quando uma mulher, especialmente uma mulher negra, tem sua fala interrompida, sua capacidade questionada ou o seu lugar colocado em dúvida, isso não é um evento isolado. É a continuidade de uma estrutura que regula quem pode ser ouvido, quem pode decidir e quem pode ser reconhecido como legítimo. E é exatamente por isso que a violência política de gênero e raça não impacta apenas indivíduos. Ela afeta diretamente toda a estrutura social e se faz presente em diferentes contextos da vida das minoridades.
É importante destacar que essas práticas, elas não são apenas fruto de atitudes individuais. Elas fazem parte da própria estrutura das instituições. Elas estão presentes nas culturas organizacionais, nos critérios subjetivos de avaliação, nos padrões de liderança construídos a partir de referências majoritariamente masculinas e brancas, e também nos estereótipos que atravessam as interações cotidianas. Como essas dinâmicas são frequentemente naturalizadas, muitas dessas violências passam despercebidas ou são minimizadas, o que dificulta a sua identificação e enfrentamento, ao mesmo tempo em que garante sua continuidade. Todas essas manifestações são causadas por um desgaste que vai sendo acumulado ao longo do tempo, a partir de experiências repetidas de tensão, vigilância, coerção e desqualificação. Quando o ambiente ele comunica direta ou indiretamente que aquela presença está sendo constantemente testada ou questionada, o corpo e a mente respondem a esse estado de alerta permanente. Mas antes de continuar, se inscreve no canal, ative as notificações e já deixa o seu like. É nesse contexto que a chamada síndrome da impostora ganha relevância. Frequentemente, ela é entendida como uma tendência individual de duvidar das próprias conquistas. Esse conceito individualizante se apresenta de uma forma reducionista ao não considerar as dimensões sociohistóricas que entrelaçam os dispositivos de opressão de raça e gênero. O sentimento de não pertencimento, de ser uma fraude prestes a ser descoberta, ela não surge do vazio. Ele é alimentado por contextos que comunicam de forma explícita ou implícita que as mulheridades não deveriam estar ocupando aqueles espaços.